Evangelho de João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para o que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo mais ninguém do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Absolvição total é o que Cristo Jesus quer conferir ao pecador, ao homem que não teve ainda um encontro com ele. Ontem eu iniciava essa palavra, nossa internet caiu, não conseguimos ministrar no culto online, mas fazendo uma seguinte colocação inicial: nos Estados Unidos da América ainda existe a pena de morte em alguns estados. E eu fico imaginando a pessoa, o criminoso que é condenado à pena de morte, ele sabe que seus dias são contados, ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai passar pela cadeira elétrica, e ele vai ser executado, como em alguns outros países também ainda existe a pena de morte. E eu fico imaginando essa pessoa, de repente chega um advogado, um bom advogado, um excelente advogado, e consegue tirá-la do corredor da morte, consegue absolvê-la totalmente da sua pena. E eu me fico imaginando quanto essa pessoa talvez não pagaria para esse advogado, ou mais. Qual seria a gratidão que essa pessoa teria por esse advogado? Por que eu estou fazendo essa ilustração real dos países que têm pena de morte? Porque foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele é o advogado dos advogados, ele é o advogado fiel. E ele interviu a nosso favor, morrendo em nosso lugar, derramando o seu sangue na cruz para perdoar os nossos pecados e nos conceder vida. E assim como ele interviu na vida dessa mulher que foi pego num ato adulterando, no próprio ato adulterando, e a lei mosaica mandava que os apedrejassem, que as apedrejassem, né? Assim também Jesus interviu a respeito de mim, a respeito de você. Tanto é que os mestres da lei ali, os escribas, os fariseus, insistiam na colocação, tentando acusar Jesus, tentando prová-lo. E Jesus então se abaixa e escreve no chão e de repente olha para eles e fala: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra sobre ela. E a ouvir isso, aquelas pessoas não tinham mais o que dizer, não tinham mais o que falar, porque todos nós temos pecados, né? A Bíblia diz que não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o que nós precisamos para sermos libertos do pecado, para ser salvos do pecado? Nós precisamos desse advogado dos advogados, esse Cristo Jesus que interviu na vida dessa mulher, e ele intervém na minha e na sua vida. E como que eu faço isso então, pastor? Falando para o não cristão, você precisa crer em Cristo Jesus, mas não é tão somente crer, né? Eu preciso também me arrepender dos meus pecados. E o que significa me arrepender dos meus pecados? É sentir pesar por aquelas atitudes, aquelas práticas pelas quais eu tenho feito e que desagradam a Deus e que desagradam a palavra de Deus. Eu preciso me arrepender. E a palavra arrependimento no grego quer dizer metanoia, né? Ela foi transliterada da palavra metanoia, que significa mudar de pensar, mudança de pensamento, mudar
de mente. Ontem eu falava que quem muda de mente, muda de vida. Quando Cristo chega até mim, quando Cristo chega até você, e nós verdadeiramente nos arrependemos e cremos no poder do Evangelho, nesse poder vivificador, nesse poder salvador, verdadeiramente nós mudamos totalmente a nossa mentalidade e a nossa vida inteira muda. Os nossos relacionamentos mudam, a nossa forma de viver a vida, a nossa forma de nos relacionarmos com Deus muda, a nossa forma de nos relacionarmos com o próximo muda, e isso vai ter uma aplicação prática dentro da minha casa, nos meus relacionamentos profissionais, dentro da igreja pela qual eu congrego, porque como Paulo disse, o Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando eu me arrependo e quando eu creio no Evangelho de Cristo, que é o próprio Cristo, é a sua pessoa, é a sua mensagem, é o seu poder que nos salva dos nossos pecados. Por isso que o nome dele é Yeshua, o Senhor salva. Ele nos salva dos nossos pecados, ele nos liberta dos nossos pecados. E o que é o pecado, pastor? O pecado é errar, o pecado é desobedecer, e o pecado ele tem efeitos grotescos na nossa vida. Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, os nossos pais, lá no jardim do Éden. Deus criou um jardim para que eles pudessem viver eternamente nesse jardim, e eles desobedeceram. Ou seja, o primeiro pecado trouxe a morte para o mundo através de Adão e Eva. E qual foi os efeitos desse pecado? Eles perderam o jardim, eles perderam a completa comunhão com Deus por conta do seu erro e da sua desobediência. Mas o Senhor proveu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, este mesmo, que interveio aqui, olhou para aquela mulher e falou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E é interessante que Paulo ele escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 33, quando nós verdadeiramente já nos rendemos a Cristo, já aderimos à fé nele, na pessoa dele, na palavra dele, verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados, e agora nós temos uma fé compromissada com ele. Romanos 8,33 fala assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não adianta as pessoas nos apontarem, as pessoas nos acusarem, porque quem nos justifica é Deus. O que eu preciso? É de arrependimento. O que eu preciso? É fé no Salvador, é fé no Senhor. Mas eu preciso me arrepender, e ontem eu falava algo muito interessante, do qual eu lembro aqui nessa ministração. Tem momentos da nossa vida que não adianta a gente ficar se justificando, como essa mulher. Iria adiantar ela ficar justificando: não, mas eu adulterei porque de repente meu marido não era bom para mim, não, eu fiz isso por causa de... Não, tem hora que não adianta a gente querer se justificar para Deus. A gente tem que verdadeiramente se arrepender, sentir pesar por aqueles atos, por aquelas atitudes, e começar uma vida nova em Cristo Jesus. Não adianta justificativa, arrependa-se, crê em Jesus e seja salvo. Não ia adiantar essa mulher se justificar, a pena dela era a morte, a lei mandava matar, mas o Salvador estava ali, Jesus estava ali. Mulher, onde estão os teus acusadores? E Paulo então na sua carta aos Romanos fala: nenhuma condenação há para aqueles que já estão em Cristo Jesus. E Jesus deu uma nova oportunidade para essa mulher, quando ele fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que te condenavam? Ninguém te condenou? E sabe o que Jesus fala para ela? Nem eu também te condeno, vá e não peques mais. O que o Senhor faz ao nos absolver, quando nós nos arrependemos e cremos nele, ele fala isso para mim e para você também: eu não te condeno, eu vim para te salvar, salvar você dos seus pecados, salvar você da condenação eterna, salvar você da morte, mas a partir de agora, tenha uma vida nova comigo, não peques mais. E a Bíblia diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado justo e fiel. Por isso que nós não podemos ficar escondendo as nossas transgressões, não. Arrependa-se logo. Clame ao Senhor, clame pela misericórdia dele, clame pelo amor dele. E Paulo então em Romanos 8,34 escreve: quem os condenará? Quem nos condenará, pois? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por mim e intercede por você. Crer
em Jesus, entenda uma coisa, não é porque a salvação é um dom gratuito que o Senhor não vai exigir coisas de mim. Como eu disse, a nossa fé tem que ser uma fé compromissada com Deus, uma aliança que Ele fez comigo e com você. A nossa fé tem que ser uma fé obediente à vontade dEle, não à minha vontade, mas à vontade dEle. Eu serei amigo dele se eu fizer aquilo que ele me manda. E se ele é o verbo vivo, a palavra, ele deixou a Bíblia para nós, para que nós possamos nos pautar nas boas novas do Evangelho, nas suas verdades contidas nesse livro. É por isso que eu não me canso de citar uma das frases atribuídas ao evangelista D.L. Moody, que diz: ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. Pessoas que não se arrependeram, ou se desviaram e não voltaram a se arrepender, ou não vivem uma fé compromissada e obediente com Deus, elas não vão querer ouvir a palavra, elas vão querer ouvir aquilo que o enganoso coração delas muitas vezes quer dizer para elas. Mas eu e você precisamos nos arrepender e crer. Nós precisamos entender essa fé compromissada, porque Jesus fala para mim e para você: onde estão os teus acusadores? Eu não te condeno, vai-te e não peques mais, siga o teu caminho, mas comigo habitando pela fé no seu coração, o meu Espírito sendo derramado sobre ti, a minha palavra tendo autoridade sobre a tua vida, através de uma fé obediente, e pelo poder da minha palavra eu vou te santificar, e pelo poder do meu sangue eu vou te limpar, e pelo poder do Espírito Santo eu vou te renovar, eu vou te regenerar, e você vai trilhar um novo caminho comigo. É isso que Deus fala para mim, é isso que Deus fala para você nessa manhã. A absolvição é total. O advogado dos advogados é aquele que intercede por mim e por você junto ao justo juiz e Pai. E Ele nos deu um intercessor, um encorajador, aquele que caminha comigo e contigo, o Espírito Santo, todos os dias da nossa vida, para que nós entendamos que quando estamos fracos é que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha e na tua vida. Mulher, eu não te condeno, vai-te, não peques mais. Eu imagino a gratidão dessa mulher que seria apedrejada naquele dia, que seria morta naquele dia, eu e você também. Talvez nós não estaríamos aqui hoje se não fosse o Senhor ter entrado nas nossas vidas. Então seja grato por isso. Sejamos um povo agradecido. Se não fosse o Senhor ter entrado nas nossas vidas, o que seria de nós? Seria morte. Seria o juízo de Deus, seria a ira divina sobre as nossas vidas, mas Cristo nos salvou. Sejamos um povo agradecido, vivamos para Ele, vivamos por Ele nos dias de hoje. Ele tem que ser tudo, Ele tem que ser o princípio e o fim das nossas vidas, Ele tem que ser o primeiro e o último, Ele tem que ser tudo na minha e na tua vida. Nós ficamos aí muitas vezes perdidos, nós ficamos aí muitas vezes buscando tantas coisas. A necessária é Cristo habitando pela fé no nosso coração, porque a nossa pátria não é daqui, nós não somos desse lugar. Existe uma pátria celestial, existe um lugar do qual Deus já preparou para mim e para você. Então entenda, viva o propósito da sua vida, como Paulo certa feita disse: para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Chega de acusação, chega de condenação. Vamos viver a plenitude de Cristo nos dias de hoje. Vamos viver a liberdade de Cristo nos dias de hoje. Vamos viver a santidade de Cristo no dia de hoje. Vamos viver o poder de Deus verdadeiramente nas nossas vidas. E eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Quem muda de mente, muda de vida. Quem muda a mentalidade, muda o seu viver, e isso vai refletir em todas as áreas da minha vida e da tua vida. Então não se envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, Senhor, muda esse coração hoje que se rebelou contra ti, que se rebelou contra a tua palavra, que se esfriou, que amornou. Muda esse coração hoje, Senhor. Entra nessa casa, entra nessa vida. Transforma pessoas, meu Deus, que estão com a mente cauterizada, pessoas que estão preocupadas tão somente com as coisas deste mundo, meu Deus e meu Pai, não.
Senhor, que nós possamos nascer de novo hoje da água do Espírito, que nós possamos ser regenerados, que nós possamos ser limpos pela Tua palavra, santificados pela Tua palavra, alcançados pelo Teu amor, meu Deus e meu Pai, e que essa palavra traga cura, e que essa palavra traga transformação, e que essa palavra traga libertação na vida de todos aqueles que me ouvem no dia de hoje, Pai. Alcança essas casas, essas vidas, essas famílias e coloca tudo, Senhor, no centro da Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.